Boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar, né, meio que uma live relâmpago, né, não foi anunciada nem nada, nem coloquei no Insta, nem em Story, nem em feed, nem avisei para ninguém, né? Foi bem de surpresa mesmo, né, devido a alguns motivos particulares, né, devido à correria aí desses dias. Não deu tempo de anunciar, né? Mas o motivo da gente estar aqui hoje é para conversar um pouco sobre uma metodologia muito interessante, né, que está totalmente voltada a essa questão de ganho de produtividade, né, que são temas que a gente vem trazendo, que é a questão do 5S. Né? Então, para quem nunca ouviu falar em 5S, né, o 5S ele é uma metodologia, é uma filosofia, né, que surgiu no Japão, né, e foi fortemente, né, digamos assim, industrializada dentro da Toyota, né, e das empresas que trabalham nesse conglomerado da Toyota, dentro dessa cadeia, e que ela não está na base da casa da Toyota, né, existe uma figura da casa da Toyota, né, quem já estudou o sistema Lean, quem já estudou o sistema Toyota de produção, sabe que existe essa casa do sistema Toyota de produção, e não por acaso o 5S se encontra no alicerce dessa base. Né? Ele que sustenta toda essa estrutura do sistema Toyota de produção, não sozinho, logicamente, né? Mas eu diria que ele é uma das pedras mais fortes, né, que sustentam essa casa, que é o sistema Toyota de produção. Né? Então ele não está na base à toa, ele está na base porque realmente ele é a base, né? Ele é uma das pedras fundamentais. Né? E aí eu estava hoje aqui e resolvi trazer, né, ainda nessa proposta de toda terça-feira, às 9h25, né, 9h30, trazer um tema voltado à melhoria de produtividade, e hoje eu resolvi trazer o 5S. Ok, pessoal? Então o 5S nasceu no Japão, mais ou menos nessa data, né, 1950, né, mais ou menos nessa época. E basicamente é a questão de você ter bom senso, né? Usar a questão do bom senso, da racionalidade em tudo que você faz, principalmente no ambiente de processo. Né? Quem já entrou em processo, né? Quem já entrou em fábrica, quem já entrou em qualquer tipo de empresa, ou até mesmo quem entrou, todo mundo já entrou em alguma empresa, na verdade, né? Seja trabalhando nela ou não. Então, quando você entra numa empresa, você não precisa ser nenhum especialista para você poder ver se o ambiente está limpo, se o ambiente está organizado, né? Se existe uma padronização naquilo que está acontecendo dentro daquele processo. Né? Então, isso são coisas muito simples e não precisa ser nenhum tipo de especialista para a gente poder visualizar. Só que o que a gente visualiza na maioria das empresas quando a gente entra, infelizmente, é que não existe essa organização básica. Né? Tem muita coisa que está no ambiente de trabalho que não é necessário. Né? Além de estar no ambiente de trabalho coisas que não são necessárias, essas coisas estão desorganizadas, essas coisas não têm local certo, essas coisas não têm canto certo para ficar, local correto, né? Nem para descarte, nem para utilização. Né? Normalmente esse ambiente não está limpo. Né? Então eu tenho aquilo que eu preciso e o que eu não preciso, não está organizado. Né? Então eu tenho mais coisa do que eu preciso, não está organizado, não está limpo. Então isso são coisas que são simples, mas que têm um impacto poderosíssimo para a falta de produtividade. Eu costumo dizer que eu nunca entrei numa fábrica desorganizada para ela ter produtividade. Na verdade, eu acredito que nenhuma fábrica desorganizada ela possa ter produtividade. Ela pode alcançar os seus objetivos de alguma outra forma por ter outros diferenciais. Quando eu estava no Japão em 2018, né, a gente também não é para pensar que as fábricas japonesas todas são perfeitas, não. A gente visitou várias fábricas lá no Japão e várias delas eram muito desorganizadas, né? Eu não vou fazer comparações com aqui, mas assim, você entra e você sente, você pensa assim, pô, a gente pensou que ia ver aqui a pureza da organização e não é muito bem isso que a gente está vendo, não. Né? E aí quando a gente ia conversar com os japoneses lá, né, os nossos senseis que estavam dando treinamento pra gente, eles diziam o seguinte, realmente essa fábrica não é boa em 5S, ela deve ser boa em outra coisa. Então, às vezes, quando a empresa consegue ter um resultado satisfatório, né, mesmo sem ter uma boa organização, isso significa dizer que em outras áreas da empresa ela consegue ter uma performance muito espetacular para poder sobrescrever, para poder
fazer com que, mesmo com essa desorganização, ela consiga ter lucros, consiga ter bons resultados. Né? Mas o interessante da gente observar é o seguinte, se mesmo dessa forma, né, um pouco desorganizada, que lá não era tanto assim, né, porque qualquer defeito eles acham, aumentam muito, né? Mas com esse nível de desorganização, a empresa ainda conseguia ter resultados interessantes. Imagina se ela realmente organiza o processo dela e se ela consegue fazer um processo mais enxuto, mais organizado, um ambiente de trabalho melhor, né, que se tenha menos desperdício de movimentação, menos desperdício de espera, né, menos desperdício de transporte, né, uma série de desperdícios que, na verdade, todos eles são causados, muitos deles e a maioria são causados em relação a essa falta de organização, falta de padronização, né, falta de local para as coisas, né, então tudo isso influencia negativamente. Então o 5S ele é a base para isso, né? Então normalmente quando tu vai fazer uma implantação Lean, tu vai fazer um projeto para melhoria de produtividade, né? Eu até coloquei uma enquete essa semana no Instagram, acho que foi nessa semana, que era perguntando qual metodologia você acha que é mais importante para gerar ganho de produtividade, né? E eu coloquei lá fluxo contínuo, produção puxada, troca rápida de ferramentas, e não para induzir o erro, né? Mas para induzir um raciocínio, né? Para não ficar muito na cara, eu coloquei o 5S lá como quarta opção. Graças a Deus, né, a maioria das pessoas responderam 5S. Logicamente que essa não é uma resposta, vamos dizer assim, unânime, total, né? Mas se a gente for parar para pensar um pouco, a gente consegue perceber que para a gente aplicar metodologias que demandam de uma padronização melhor, demandam de um cenário dentro do processo de estabilidade e de redução de desperdício, fica muito difícil tu trabalhar essas coisas quando tu tem um processo totalmente desorganizado. Né? Então, primeira dica aí de hoje, né? Quer fazer melhoria de produtividade, quer fazer com que o seu processo seja melhorado, alcance melhores índices de produtividade e você cresça na sua empresa, né? Se a empresa for sua, ou cresça como profissional, né? Dentro da empresa, né? Mostrando serviço realmente, né, pessoal? Porque nós somos os nossos resultados, né? Então a gente consegue, a gente cresce de acordo com aquilo que a gente vai entregando. Então se você quer entregar um resultado melhor, se você quer ter uma performance melhor da produtividade do seu processo, comece pelo 5S, tá certo? É uma excelente dica, aí uma dica de ouro, começar pelo 5S. Professor Gleison, mas me diz uma coisa, cara, beleza, tu vai falar um monte de coisa sobre 5S, né? Muita coisa que a gente já sabe, muita coisa como a gente já viu, né? Infelizmente não tem como a gente fugir muito da teoria, pessoal. Eu costumo dizer que a teoria anda muito colado com a prática e quanto mais você pratica, mais você volta para a teoria para poder se aperfeiçoar. Mas nada como você praticar, né? Então, o que é a minha sugestão? Comece a fazer um 5S. Né? E eu não estou dizendo um projeto de 5S, eu vou mobilizar a alta direção, vou mobilizar a alta gestão da empresa para fazer um projeto de implementação aqui 5S, vai ser X anos e vai ser investido tanto em dinheiro. Não, pessoal. Não precisa ser dessa forma. Se você conseguir mobilizar tudo isso, parabéns. Né? Normalmente a gente não consegue, tá certo? Principalmente quando a gente trabalha interno na empresa, a gente tem dificuldade, né? As pessoas tentam burlar aqueles nossos pontos de vista, aquelas nossas ideias, né? Aquela nossa vontade de fazer uma entrega melhor. Né? Então, já que a gente não consegue mobilizar tudo isso, começa bem pequeno, pessoal. De novo, a história do começar pequeno, né? Vou sempre bater muito nessa tecla. Escolha um setor, escolha uma área, uma pequena área. Professor, eu não consigo pegar nenhum setor. Pegue uma pequena área, pegue uma prateleira da produção, do processo, uma prateleirazinha, uma pequena área. Pegue aquele local que normalmente se tem mais dificuldade dentro do processo, naquele local que as pessoas mais têm dificuldade de achar as coisas, que você vê que as pessoas perdem muito tempo procurando, perguntando, se movimentando, né? Pegue um local pequeno, né? Você basicamente não vai investir nada, pessoal, só o seu tempo e a sua disposição. Né? Então vá nesse local, né? Faça um pequeno planejamento antes, tá certo? E aí, em cima dessa sua escolha desse local, né, você fale com a sua chefia direta, né, alinhe isso com ele e diga, olha, seu Joãozinho, que é meu supervisor, eu estou querendo fazer um trabalho de melhoria, né? Estou interessado em melhorar os processos da empresa, fazer uma melhoria
de alguma forma no processo eu queria contribuir e eu queria ver com você, junto com você, para a gente poder fazer uma melhoria nesse setor tal, nessas prateleiras tal, nessa área tal do processo, nessa área X, né? Eu posso fazer, né? Aí quando você for falar isso, você não vai de mãos abanando, né? Você já vai com um pequeno projeto, logicamente um projeto bem simples, né? Pode ser um projeto bem rasteiro, né? Mostrando quais são as etapas, o que é que você pretende fazer, né? Quais são os resultados que você pretende alcançar, quanto tempo isso vai durar, qual investimento isso vai ter, que normalmente vai ter investimento quase zero, né? Se tratando de um ambiente pequeno e uma mudançazinha bem simples. Então você vai apresentar isso para o seu gestor, para o seu supervisor, encarregado, né? Quem quer que seja, né? Para o próprio dono. E aí eu tenho certeza absoluta que essa pessoa não vai colocar nenhum tipo de empecilho para você poder fazer essa melhoria, tá certo? E aí você vai para a área produtiva, né, de posse dessa autorização e tudo, né? Você também busca fazer junto a essa pessoa, esse seu encarregado, ter essa autorização para fazer um treinamento com os envolvidos daquele local, tá certo? É muito importante esse envolvimento, né? Esse envolvimento ele é muito importante, porque se as pessoas que estão ali naquele setor que você está mexendo, se elas não se envolvem, elas não percebem aquilo como fazendo parte do trabalho delas, né? Você meio que perde o brilho da coisa, né? As pessoas vão olhar e vão dizer assim, isso aí ele está fazendo, vai melhorar, a gente vai ajudar ele, e aí quando acabar quem vai ganhar o mérito é ele, né? Então eu sugiro vocês fazerem esse pequeno planejamento e antes de mexer, né, vocês juntar esse pessoal, né, fazer uma pequena reunião rápida. Normalmente, pessoal, quando é Kaizen bem simples, bem pequeno, quando é projeto de melhoria pequeno, eu faço essa reunião na própria produção. Então, normalmente eu peço para parar o pessoal ou 10 minutinhos antes ali, ou 10 minutinhos depois do turno, né, peço autorização do encarregado do setor e faço essa reunião lá mesmo para o setor. Como é que a gente faz essa reunião, Gleice? Chama o pessoal lá, coloca todo mundo lá, né, e aí dá bom dia, ou boa tarde, boa noite, se apresenta, né? Fala sobre o projeto que está pensando em fazer, pergunta às pessoas sobre o que elas pensam em relação a como o processo delas está hoje. E aí, pessoal, quando vocês fizerem essas perguntas, né, quando você começar a perguntar para as pessoas do setor como elas acham que o setor delas está hoje, o pessoal vai rasgar a fantasia, né? O pessoal vai dizer que está desorganizado, disso e daquilo, e que aquilo não poderia ser daquela forma, e que deveria ser de outra. Na verdade, tudo aquilo que você também já sabe. Então, qual é que é o grande lance aí? Você vai dizer, perfeito, concordo. Sabia que eu ainda não tinha visto isso, Ciclano? Realmente você tem razão. Essa parte não deveria funcionar assim, devia ser feito assim, devia ser organizado dessa forma, devia sujar menos, né? Devia ter um processo de limpeza, devia ter uma padronização nisso. Esse objeto deveria ficar mais próximo, esses outros objetos não deveriam estar aqui porque a gente mal usa. Então, assim, você envolve eles nesse processo e você faz com que aquela ideia seja deles. Para você ser um bom melhorador, pessoal, para você ter facilidade em melhorar o processo, a primeira coisa que você tem que desapegar é o seguinte: o resultado não é seu. Tá certo? Então, antes de começar o projeto, já pensa o seguinte: o resultado não vai ser meu. Deixa o resultado para o pessoal que trabalha no setor, pessoal. Deixa o resultado para eles. Aquilo ali para eles vai ser gratificante ao extremo. Não queiram ficar com esse troféu aí para vocês não, tá certo? Deixa esse troféu para eles. Porque a partir do momento que aquela sugestão, aquelas coisas que eles falaram ali na reunião, que você escutou e vocês disseram que eles têm razão, né? Aquela razão que muitas vezes eles vêm falando aquilo para várias pessoas há muitos anos e ninguém dá razão a eles, né? Então você chega ali em poucos minutos e escuta eles e dá razão a eles. Né? Só aí você já encontra uma abertura enorme dentro desse processo de mudança, dentro desse processo de melhoria. Então, depois deles lhe escutarem, né, tem várias vantagens desse envolvimento que você faz. Primeiro que eles vão lhe conhecer, primeiro que eles vão ver que você escutou eles e deu razão a eles em muitas coisas. Né? Você valorizou eles, você respeitou eles como pessoas e como profissionais.
né? Então, todo esse envolvimento, né? Todas essas características que você fez nessa pequena reunião, isso vai lhe ajudar muito na implementação. Não só na implementação, né? Porque se você tiver uma força top-down, se você tiver uma autogestão que esteja lhe dando força, ele esteja lhe apoiando naquilo ali, a galera faz nem que não queira. Né? Isso aí é fato. Mas você tendo esse envolvimento, você facilita com que depois do processo de mudança, não só as pessoas continuem fazendo aquilo daquela forma, entendam por que aquilo está sendo feito daquela forma, né? O que é um outro ponto. Pessoal, quando as pessoas não entendem por que estão fazendo uma coisa, a chance delas deixarem de fazer com o tempo é muito grande. Quando as pessoas não entendem por que estão fazendo uma coisa, né? Principalmente uma coisa diferente, né? Quando você chega no setor e faz uma mudança nesse setor e as pessoas não entendem por que terão que fazer diferente, a chance disso retroagir é gigante. Né? Então vai facilitar tanto a sua implementação, tanto a sua relação com essas pessoas, como que depois que você saia, isso se mantenha ou às vezes até melhore. Né? Existe uma grande discussão, né? E eu não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, nem defendendo nenhum lado nem outro. Né? Mas existe uma grande discussão, e isso é fato, que se fala que quando você faz projetos de melhoria, quando você faz kaizens, né, se aquilo não for uma coisa, um projeto, né, um programa de muitos anos, né, uma coisa muito profunda, ao ponto de mudar a cultura intrínseca das pessoas que estão envolvidas no processo, todas aquelas melhorias tendem a retroagir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, assim, com experiência de mais de 100 kaizens aí que eu já fiz e contando com um dos meus colegas que eu vi, aí a gente pode citar aí mais de 200, né, projetos de melhoria. Depende muito. Né? Eu acho assim, que a cultura de uma empresa, a cultura de um processo, né, das pessoas que estão envolvidas, ela não muda de um mês para o outro, nem dentro de 6 meses, nem dentro de um ano. Né? Não vai mudar dentro desse tempo. Né? Esse processo vai ser um processo gradativo. Tá certo? Esse é um processo gradativo. Eu concordo com essa afirmação no seguinte: quanto mais esse programa se estende, quanto mais treinamentos você tem, quanto mais pessoas capacitadas dentro do processo você tem, quanto mais kaizen se faz dentro desse processo, quanto mais melhoria se faz, maior tende a chance dessa cultura ir sendo enraizada dentro da empresa. Isso eu concordo plenamente. Mas dizer que pequenos projetos de melhoria feitos com constância, né? E dando essa oportunidade dos colaboradores entender, e mais do que entender, pessoal, ver que é possível eles fazerem também. Porque o que a gente vê quando a gente faz esses projetos dentro das empresas, eu tenho muito essa sensação, sabe? Que é a seguinte: a gente vai na empresa, né? A empresa tem um problema, chama a gente para resolver esse problema. Né? Nós somos consultores, somos resolvedores de problemas, as empresas chamam a gente para resolver problemas. Normalmente, os problemas de produção são problemas simples, pessoal. Não adianta também florear o pavão, tá certo? Os problemas de produção normalmente são problemas simples, normalmente são os mesmos, só mudam o processo e alguma característicazinha. Mas normalmente são os mesmos problemas. Né? E os motivos também são muito parecidos. Então a gente vai para a empresa, pela experiência que a gente já tem de ter feito muitos projetos de melhoria, a gente já sabe mais ou menos o que são as soluções e a gente, junto com a equipe da empresa, implementa e soluciona. O que eu percebo é o seguinte, pessoal: quando acaba o projeto, eu percebo que o pessoal envolvido na produção, supervisor, encarregado, até mesmo o pessoal operacional mesmo, o operador, o peão, por que não, né, pessoal? Não peão, não vejo nada de pejorativo nesse nome peão, é um operador mais simples que seja, como tem em qualquer processo. Ele percebe o seguinte: rapaz, como esse negócio foi fácil. Por que a gente não fez isso antes? Aí eles se conversam, eu percebo, eu gosto de observar, conhecer. Tem aqueles que dizem assim: ó, tá vendo? Bem que eu disse, ó, faz tempo que eu digo isso e agora foi feito. Veio uma pessoa de fora e fez. Então o que a gente faz na prática, quando a gente faz esses projetos de melhoria pequenos que sejam dentro da produção, é que a gente ensina a equipe da empresa a enxergar.
A gente ensina a equipe da empresa a enxergar. Então, se realmente o técnico que vai fazer essa melhoria, se a equipe que vai fazer essa melhoria, ela tem essa habilidade de ensinar a equipe da empresa a enxergar, de maneira nenhuma essa melhoria que vai ser feita, ela vai retroagir, pessoal. Isso aí eu garanto para vocês sem sombra de dúvida. Né, a gente já fez alguns estudos com empresas que a gente fez Kaizens há 2, 3 anos atrás. Né, eu pretendo até fazer um estudo com um pool de empresas maior, né, uma quantidade de empresas maior para ter uma representatividade estatística, né, inclusive escrever um artigo sobre isso, para desmistificar isso. Mas a maioria dessas empresas que a gente faz melhoria e a gente vai depois lá, a gente faz a melhoria e não volta mais. Né, foi um projeto pontual, a gente não volta mais. Né, mas aí depois, por algum outro projeto ou por uma visita de algum diagnóstico, alguma coisa que a gente vai nessa empresa de novo, 1, 2, 3 anos depois, por incrível que pareça, né? Vamos imaginar que essa empresa tivesse uma eficiência de 50% quando a gente fez o projeto em 2016. E quando a gente saiu, a gente elevou a produtividade dessa empresa para 65%, né? O que dá um ganho aí de mais de 25% de produtividade. Então, começamos aqui em 2016, a empresa tinha 50% de produtividade. A gente, em 2, 3, 4 meses, executou esse projeto, elevou a produtividade da empresa para 65%, né, e foi embora. Né? Era o nosso escopo, era o nosso serviço, a gente foi embora. Quando a gente volta nessa empresa 2, 3 anos depois, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos depois, em vez dessa produtividade estar em 65% ou ter retroagido para 50%, normalmente ela está em 70%, 75%. Ela aumentou, pessoal. Ela aumentou. Né? Na grande maioria das empresas que a gente vai, depois de passar por esse processo, longos períodos, não retroage, eu estou falando projetos bem implementados. Projetos onde, nem que seja da forma mais simples possível, pelo 5S que seja, a gente conseguiu enxergar, fazer a equipe da empresa aprender a enxergar o desperdício. Porque eliminar o desperdício é muito fácil, pessoal. O difícil é conseguir enxergar. A nossa visão, a gente está míope para o desperdício. A gente está com miopia, astigmatismo, todos esses problemas de visão que a gente tem, as pessoas que são envolvidas nos processos das empresas, elas não conseguem enxergar. E depois que a gente consegue abrir os olhos dessas empresas, isso começa a mudar. Logicamente que essa onda, né, às vezes ela tem mais força quando você tem uma pessoa dentro da empresa que continua puxando esse movimento, como às vezes ela tem menos força quando você deixou só apenas uma pessoa e essa pessoa de repente saiu da empresa ou se transferiu ou foi desligado ou alguma coisa do tipo. Logicamente que essas interferências externas elas têm um peso. Né? Mas o que eu digo para vocês com toda convicção é que a grande maioria dessas empresas não só não retroagiu, como ela melhorou ainda mais. Pessoal, não foi nem só uma vez nem duas. No final do ano de 2021, ano passado não, 2020 mesmo. Né? Normalmente o período de Natal, esse final de ano, o pessoal fica com o coração mais mole, né? Fica mais... E eu recebi uma mensagem. Né? O que era essa mensagem? Era a mensagem de uma supervisora de produção de uma empresa que a gente tinha feito um trabalho no começo do ano. Né? Já estava quase com um ano que a gente tinha feito o trabalho. E ela me mandou uma mensagem do WhatsApp, né? Ela tinha meu número e ela mandou uma mensagem assim: Gleison, muito obrigado. Tenho muito a agradecer a você, né, pelo trabalho que vocês fizeram aqui. Eu queria dizer para vocês que na época do projeto, a gente produzia 100 mil placas. A gente produzia 88 mil placas. A gente conseguiu aumentar na época para 136 mil placas. Né? Foi uma melhoria gigante na época. Né? A média deles era 88, 90 mil placas. A gente elevou para 138 mil placas mês. Né? Um aumento assim, de produtividade gigante. E quando foi no final do ano, ela me mandou uma mensagem da seguinte forma: hoje nós encerramos o nosso melhor mês. Nós produzimos 202 mil placas no mês. Então olha aí. Foi por causa do Gleison que ainda estava lá passando um ano todinho fazendo trabalho? Foi não. Foi porque a equipe da empresa enxergou, viu como era simples, enxergou os desperdícios. Logicamente, no tempo que eu tive lá, né,
não deu pra gente fazer muita coisa, né, pessoal? O tempo é curto, em 1, 2, 3, 4 meses não dá pra você fazer uma revolução dentro da empresa. A gente agiu em alguns pontos, elevou a produtividade de uma forma violenta, mas não deu pra gente fazer tudo, né? Nunca dá pra fazer tudo. A melhoria ela é contínua, né? Então, ela continuou melhorando porque ela enxergou junto com a equipe da empresa e aí no final do ano eles conseguiram ter esse resultado aí de mais do que dobrar a produtividade da empresa. Então, não é só esse caso não, pessoal. Vários casos de empresas que depois mandam mensagem pra gente dizendo, melhorou ainda mais, né? Empresa de sorvete que a gente fez trabalho, né? Depois a gente vai lá com um tempo depois e os caras já melhoraram a produtividade muito mais do que aquela melhoria que a gente fez na época do projeto. Então, pessoal, isso acontece porque todo mundo tem capacidade. Na verdade, todas as pessoas que estão envolvidas dentro de todo e qualquer processo, elas têm capacidade de alguma forma, nem que seja da forma mais simples que seja, tem capacidade de melhorar aquele processo. Tem capacidade de melhorar algum ponto daquele processo. Tem capacidade de otimizar alguma coisa. Muitas vezes, essas pessoas estão poldadas, né? Alguém poldou a criatividade dessas pessoas, alguém poldou a motivação dessas pessoas em fazer algum tipo de melhoria. Mas a partir do momento que chega alguém, chega alguma equipe, mostra que aquilo é possível, faz, mostra o resultado e te ensina como enxergar, né? Tu vai estudando, né? Por isso que eu digo que a prática ela te leva para a teoria, né? O que é que eu imagino? Essas pessoas enxergaram, de uma forma ou de outra foram se capacitar, né? Foram ver na teoria algumas coisas, algumas ferramentas que poderiam resolver os problemas deles, tá certo? E foram pro Gemba, né? Foram para a produção realmente agir. Porque assim, pessoal, sem a ação, né? Sem a ação realmente as coisas não acontecem, tá certo? Então o que eu acho é que esse processo, né, a partir do momento que a gente envolve, a partir do momento que a gente treina, a partir do momento que a gente mostra a eles como enxergar, esse processo, mesmo que seja pontual, né, ele tende a gerar uma onda de melhoria muito grande dentro das empresas. Né? E nesse sentido, né, o 5S, né, já focando aqui no tema da live de hoje, né, o 5S ele é a base dessa produtividade. Vou ser bem sincero para vocês, pessoal, assim, do fundo do coração, quando eu estudava engenharia de produção, até mesmo quando eu já estagiava, já trabalhava na área de produção, já conhecia o 5S, mas eu sinceramente não acreditava, tá certo? Eu não acreditava no 5S, não acreditava no potencial dessa metodologia para gerar números, né? Porque nós, engenheiros, melhoradores, administradores, técnicos, né? Quem quer que seja dentro do processo que a gente trabalha, a gente precisa muito de números. Né? Os números, os nossos resultados, eles são o nosso combustível. Né? Então, por que eu nunca focava muito no 5S? Porque eu pensava o seguinte, cara, é muito bonito, é muito bacana esse 5S aí do japonês, mas isso aqui não dá certo não. E se eu for trabalhar com isso aqui, eu vou perder muito tempo e eu não vou entregar os números que eu preciso. Né? Então eu passei muito tempo com essa mentalidade, tá certo? E acredito que muitos de vocês sejam dessa forma também. Então quando é que tu começou a mudar, Gleison, né? Eu sou daqueles que eu só acredito vendo. Então eu comecei a mudar quando eu realmente, a partir de 2015, né, mais ou menos 2016, eu comecei a aplicar realmente o 5S e eu comecei a ver realmente os resultados. Quando eu comecei a ver os resultados que o 5S trazia em termos de produtividade, eu fiz assim, putz, por que eu não estava fazendo isso aqui antes? Eu estava procurando formas muito complicadas de melhorar a produtividade das empresas, quando na verdade, pessoal, eu tinha uma coisa muito simples na palma da minha mão, né, que eu conhecia, teoricamente sabia como aplicar, mas não utilizava. E o que me trouxe essa sensibilidade, pessoal, foi os resultados que as primeiras aplicações me trouxeram. Então, assim, só para vocês terem uma ideia em termos de número, teve empresa assim, que só fazendo um 5S, né, pegando um processo da empresa, só aplicando um 5S, né, a produtividade da empresa assim, já melhorava 10, 15%. Né? Então, assim, só o 5S. Né? Só o 5S, assim, para não dizer que só o 5S, né,
Um 5S ali com uma mudançazinha simples no layout, né? Mas assim, pessoal, quando eu falo mudança do layout, eu não falo um estudo de layout, de fluxo. Não, falo uma mudança simples. O que é uma mudança simples do layout? É tu chegar num setor e tu olhar para um processo e tu vê que tem uma etapa que está aqui, uma etapa que está lá na esquina, depois tem uma etapa que está lá na outra esquina, depois tem um que está para cá, depois tem lá para o outro lado. Precisa ser especialista para ver que esse layout está incorreto, pessoal, que esse layout está inadequado. Precisa fazer um estudo de simulação para medir transporte e movimentação e por tamanho de lote e ver quanto é que aquele... Não precisa, pessoal. Não precisa. As primeiras melhorias são muito fáceis de fazer. Não precisa tu estar procurando soluções complexas. A maioria das soluções para produção são produções simples. São soluções simples. Tá certo? A maioria das soluções para a produção são soluções simples. E dá mais certo quanto é simples. Quanto mais simples for, maior é a chance de dar certo. Né? Podem anotar isso aí. Né? Quanto mais simples for, maior a chance de dar certo. Então, se tu entra num processo, tu vê que tá com contrafluxo, é um toma lá, dá cá, é pega ali e vai acular. Não tem local, não tem fluxo certo, não tem, tu não sabe qual é o caminho que o produto usa. Vai para um lado, vai para o outro. Como é que um processo desse pode ter produtividade? Pessoas aguardando. Pessoas se movimentando sem estar agregando valor no produto. Então, tudo isso são coisas que, novamente, não precisa ser nem um especialista de produção, não precisa ser engenheiro, não precisa ser administrador, não precisa ser técnico, não precisa ser nada. Você, operador, pode fazer. Você pode analisar, você pode enxergar isso aí. Né? Então, você chegou no setor, você viu, você vai fazer uma pequena mudança naquele layout, né? Novamente, eu cito o que eu falei em lives anteriores. Quanto menor a mudança que tu faz, pessoal, menos o pessoal sente. Então, se tu quer fazer uma mudança no setor, vai mudando aos poucos. Então, faz uma pequena mudança, né? Dá um pequeno ajuste, tá certo? Então, fez esse pequeno ajuste, junto com o 5S, 10, 15% de melhoria de produtividade. Né? Então, assim, parece uma mágica, né? Logicamente que isso eu falo quando você pega um processo muito desorganizado, tá certo? Quando você pega um processo muito desorganizado, é muito fácil de melhorar, pessoal. Quem já trabalhou com melhoria de processo sabe. Falem aí, pessoal, quem já fez alguma melhoria de processo, né? Falem aí no chat. Né? Melhorar processos que são desorganizados, que são ruins, é muito fácil, não é, pessoal? Falem aí. Né? É muito fácil, pessoal. Né? Qualquer melhoria que tu faz, né, dá um ganho tremendo. Tá certo? E é rápido, não é coisa assim de esperar não sei quanto tempo, não. É tu faz na outra semana, né, tem um pequeno quedazinha, depois tu já começa a subir ali. Logicamente que, quando tu já tem um processo mais organizado, mais enxuto, tu vai ter uma dificuldade muito maior. Tá certo? Isso também é fato e é óbvio. Se tu tem um processo que já sofreu vários Kaizen, já foram feitos vários ciclos de melhoria, já passou por várias implementações, quando tu chega lá, né, que tu vai fazer a melhoria, dá aquele friozinho na barriga e tu pensa assim, vamos ver aqui, né, tu já olha para a eficiência da empresa, já tá lá em cima, né, já tá lá já 80, né, quando começa a chegar nesses 80, pessoal, o negócio já começa a ficar mais duro, tá certo? Então, tu já chega no processo, tu já dá uma respirada, né? Tu já sabe que não vai ser só aquele 5S, tu já sabe que não vai ser só coisinhas bestas que vão tirar aquele resultado ali. Ali tu já vai ter que trabalhar, vai ter que tirar leite de pedra. Tá certo? Mas quando tu tem um processo que ele tá desorganizado, quando tu tem um processo que... E aí eu já digo já pra vocês, vocês querem estatística? Eu vou soltar a estatística pra vocês. Mais de 90% dos processos industriais das empresas são desorganizados. Eu tô sendo bonzinho com 90%, tá certo, pessoal? É mais, tá certo? Eu imagino aí uns 95%, tá certo? Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, mais de 90% das empresas têm um processo muito desorganizado. Então assim, o que é que a gente tem dessa forma? A gente tem um cenário excelente para fazer melhoria. A produtividade no Brasil é péssima, pessoal. Esse é um dos nossos grandes problemas econômicos, né, no nosso país. É a baixa produtividade. Né, a gente tem mais de 95% de micro e pequenas empresas. Então, a grande maioria esmagadora dessas micro e pequenas empresas, elas trabalham de forma desorganizada.
no seu processo. Elas não possuem o conhecimento dessas ferramentas, elas não possuem o conhecimento dessas metodologias. Então somos nós que temos que levar essas soluções para dentro das empresas, para dentro das indústrias. Somos nós que temos essa obrigação. Então o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em 90% das empresas, com soluções simples, você vai conseguir gerar ganhos efetivos de produtividade com certeza absoluta. Tá certo? Então a galera falando aí, ó, é sim, é fácil, quando está desorganizado é fácil, né? Kaizen se faz continuamente, perfeito. Né? Então, pessoal, veja aí o tamanho da oportunidade que a gente tem. Né? Seja quem já trabalha na indústria, seja quem pretende trabalhar, ou qualquer tipo de processo que vocês trabalhem na área de serviço também. A gente tem uma oportunidade muito grande. Né? E por eu ter encontrado o 5S, ter aplicado e eu ter visto que dá resultado, eu disse, opa, agora eu vou me abraçar com esse negócio aqui. Esse negócio me ajuda muito. Então, sempre, pessoal, em qualquer tipo de implementação, né, o 5S ele é a base. Tá certo? Então, por isso que o tema da live é 5S, a base da produtividade. Né, porque realmente ele é a base. Não se consegue fazer melhorias, Gleice, se não for aplicar o 5S? Tu consegue, brother, mas é um negócio assim que não se sustenta, é uma coisa que não tem padronização, não tem sustentação, tu não tem ambiente, né? Porque quando tu tá desorganizado, tu tá bagunçado, tu não tem ambiente, tu não tem... tu vai chegar para as pessoas para aplicar. Imagina uma situação, você é um especialista e você vai chegar para as pessoas e você vai dizer o seguinte, olha, a gente está aqui, a gente vai implementar na sua empresa, a gente vai implementar aqui junto com vocês um projeto de indústria 4.0 e a gente vai instalar um sistema de monitoramento da produção em tempo real e depois a gente vai trabalhar com Analytics e depois com Big Data e a gente depois vai pegar esses dados e vai levar para inteligência artificial que vai conseguir prever quebras de máquinas, trabalhar em cima da demanda para puxar isso para programação, para produção e outras coisas mais que essas tecnologias podem trazer. Aí um operador vai levantar a mão e vai dizer assim, me diz uma coisa, como é que a gente vai trabalhar essa tecnologia todinha dentro dessa desorganização aqui? Porque tem operador que fala, viu, pessoal? O pessoal da produção sabe tudo o que acontece ali naqueles processos, pessoal. Então, assim, é difícil até ter credibilidade, ter, assim, fazer sentido você ir fazer uma implementação de uma tecnologia muito sofisticada dentro de um projeto que está cheio de desperdício. Se você estiver automatizando um processo que está cheio de desperdício, você vai estar automatizando o desperdício. Você vai estar automatizando as perdas. Né? Então, nesse sentido, faz muita lógica que primeiro se faça essa organização básica. Né? E dentro dessa organização básica, seja para qualquer ferramenta que seja que depois você vai aplicar, né? Eu, assim, em alguns tipos de processo, né, que possuem montagens, etapas, que tem muita influência de mão de obra, né, de operador, onde a gente depende muito de operador, existem algumas metodologias que promovem resultados fantásticos, né, pessoal? Dentre essas metodologias está o fluxo contínuo, né? Eu sou apaixonado. Eu não sou apaixonado pelo fluxo contínuo, eu sou apaixonado pelos resultados que o fluxo contínuo traz. Né? Eu não sou apaixonado por ferramenta, eu sou apaixonado por resultado. Né? O fluxo contínuo ele é demais, pessoal. Ele consegue fazer coisas assim, resultados fantásticos. Mas se tu não tem um 5S básico ali, tu não consegue implementar bem o fluxo contínuo. Fica um fluxo muito capenga, pessoal. Fica um negócio muito acochambrado, um negócio muito gambiarra, né? Fica um negócio muito mal formatado, tá certo? Mas a partir do momento, né? Às vezes, pessoal, eu não estou dizendo com isso que vocês precisem sempre antes de fazer um projeto, aplicar um projeto de 5S, não. Façam os dois juntos, né? Eu faço muito isso. Né? Normalmente quando eu vou fazer fluxo contínuo, eu sempre carrego o 5S. Então eu chego numa empresa desorganizada, eu sei que não vai dar tempo de florear muito o pavão, o que é que eu faço?
né? Eu vou aplicar, eu sei que eu tenho que fazer o fluxo contínuo para chegar naquele resultado de produtividade, vamos imaginar que tem que chegar em 20, 25% de produtividade, 30%. Né? Eu sei que para chegar naquele resultado de produtividade, só com 5S não vai rolar. Quando eu entro, eu analiso, eu já sei que não vai rolar. E pela característica do processo, né, pelos indicadores da empresa, e principalmente pela característica do processo e produto, eu já sei quais são as metodologias que eu vou ter que usar para dar aquele resultado. Primeiro eu sei se vai ser possível, né, sei até quanto vai dar para chegar, tenho um estimativo, e sei que ferramentas vai ter que utilizar para chegar. Então, se eu vou ter que melhorar a produtividade de 50 para 70, eu vejo, analiso o setor e eu já sei que só o 5S não vai levantar aquilo tudo, né? Não vai conseguir levantar de 50 para 70. Mas eu tenho certeza que se eu aplicar fluxo contínuo, eu consigo chegar nos 70, né? Dentro de um determinado período de tempo ali, 2, no máximo 3 meses ali, se a empresa implementar direitinho, a gente consegue chegar. Então, o que é que eu faço? Eu aplico o 5S junto com o fluxo contínuo. Dentro desse Kaizen, dentro desse projeto de melhoria, né, dentro do plano de ação para a execução desse projeto de melhoria, eu já coloco as ações relacionadas ao 5S e coloco as ações relacionadas ao fluxo contínuo. Então, eu não vou parar para fazer um projeto, não, eu já aplico os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Coloco logo primeiro as ações de Kaizen, né, mas tudo muito próximo. E também as ações de fluxo contínuo, né, redução de tamanho de lote, aproximação de máquinas, né, balanceamento de operações, né, balanceamento das cargas de trabalho ao longo do processo. Né, a lógica do fluxo contínuo. Né, você fazer com que essas peças atravessem o processo de uma forma mais fluida, com menos interrupções, com maior tempo de agregação de valor. Né? E essa metodologia ela é fantástica para promover resultados, né? Muito fantástica mesmo, demais. Então eu aplico o 5S junto com ela. E o 5S é a base para dar estabilidade mínima para que eu consiga ter sucesso no fluxo contínuo. Se eu não conseguir organizar minimamente esse processo, muito provavelmente eu não vou ter sucesso nessa implementação desse meu fluxo contínuo. Então a gente já vai aplicando o 5S junto com o fluxo contínuo. E aí no final a gente com certeza chega no resultado, pessoal. Com certeza a gente chega no resultado. Um outro exemplo, né? Pegando outra característica totalmente diferente de processo, pessoal. Primeiro eu dou um exemplo de um processo que ele trabalha com muito operador, né? Montagem, muitas etapas, muita coisa manual. Operações que dependem muito dos operadores, tá certo? 5S com fluxo contínuo, fantástico. Para começar, né? Depois você pode fazer outras implementações, né? Produção puxada, trabalho padronizado. Eu nem colocaria produção puxada logo, eu iria para o trabalho padronizado, depois que eu iria para a produção puxada. Porque eu acredito que para trabalhar com produção puxada sem ter muita estabilidade, que nem aquelas empresas que a gente entra e o cara diz assim, aqui a gente tem Kanban, a produção é puxada, não sei o que, a gente vai lá olhar o Kanban, todo vazio. Processo todo desbalanceado, não consegue encher nem o Kanban, não consegue deixar nem os Kanbans no nível mínimo. Tem o Kanban para inglês ver, né? Para dizer que fez um painel bonito, fez um quadro bonito, fez uns cartões, ou fez uma demarcação, ou prateleira, ou qualquer coisa que seja. Né? Existem várias formas de fazer Kanban. Depois a gente pode fazer uma live aqui também sobre Kanban. Mas pura e simplesmente para inglês ver. Aquele Kanban não serve de nada, né? Não está sincronizando, os Kanbans estão vazios, está dando interrupção, os setores estão parando, o pessoal está perdendo os Kanbans, não está funcionando. Tá certo? Eu acho que a gente tem que implementar as coisas para dar resultado e não implementar as coisas pro forma, né? Implementar as coisas só para inglês ver. Né? A gente tem que ter o comprometimento com o resultado e não com a ferramenta que a gente vai usar. Né? Então, primeiro exemplo, processo que tem muita coisa manual, depende muito de operador, o 5S com fluxo contínuo casa muito bem. Vamos para outro tipo de processo agora, um processo que eu dependo muito de máquina, né? Que eu dependo pouco do operador e dependo muito de máquina. Ferramenta fantástica para ganhar disponibilidade e, consequentemente, ganhar produtividade. Troca rápida de ferramentas. Né? Uma metodologia que é voltada para reduzir esse tempo de troca entre os produtos. Né? Imaginem que tem máquinas em produção que demoram 1, 2, 3 horas para fazer um setup, ou seja, mudar de um produto para o outro. O que é que eu posso fazer, né, para ganhar essa disponibilidade e, consequentemente, ganhar produtividade? Né? Eu posso reduzir esse tempo de setup de 3 horas para meia hora, para 1 hora, né, para 1 hora e meia.
E esse tempo que eu estou ganhando, eu vou conseguir produzir peças dentro desse período, né? E aí eu ganho muita produtividade, né? Normalmente, quando a gente chega num processo que depende muito de máquina, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é tempos de setup e frequência desses tempos de setup. Quando esse processo tem muito setup e esses setups são altos, pode ir para cima do TRF sem medo, que é ganho na certa. E o TRF é bom porque tu já consegue até estimar quanto é o ganho de produtividade que tu vai ter, né? Como é que eu estimo isso, Gleison, na prática? Vamos lá, dar essa dica aqui de ouro para vocês. Você vai fazer o trabalho de TRF, né, de troca rápida de ferramentas, para reduzir o tempo de setup. Você vai seguir as etapas desse método, né? Infelizmente o tempo não dá aqui para me sair dando etapa por etapa, mas você vai seguir as etapas desse método e você vai levantar todas as operações desse setup. Você vai ver o que vai dar para você eliminar, você vai ver aquelas que vai dar para você reduzir o tempo. E quais vão ser as ações necessárias para que você reduza aquele tempo e elimine aquelas atividades. E aí vamos imaginar que o setup seja 3 horas e você veja que dentro daquele seu plano, se a empresa fizer tudo que você diz, tu vai conseguir reduzir de 3 horas para 45 minutos. Show, bacana, Gleison. Vou chegar lá para todo mundo e vou dizer que eu vou reduzir de 3 horas para 45 minutos. Tá certo, pessoal? Tá não, tá errado. Por quê? Porque na grande maioria esmagadora das vezes, para não dizer todas, a equipe da empresa não vai fazer todas as ações que você colocou no plano. Então, se era 3 horas e você viu com o seu estudo, com a aplicação do método, que vai dar para reduzir para 45 minutos, e esses 45 é se eles fizerem tudo, pessoal. Mas normalmente eles não fazem tudo. Então, tu já vai considerar aí as ações que tenham a maior possibilidade deles fazerem. Normalmente as mais simples. E tu vai somar os tempos todos que tu vai economizar dessas ações. Então o que é que normalmente eu faço? Eu vou pegando essas ações. Normalmente essas ações dão aí 50%, 60% do total. Estatística, em média. Tem empresa que faz mais? Tem. Já teve empresa que eu fui que fez 90%. E aí o resultado foi espetacular. Mas a maioria das empresas não faz. Então tu já vai aí em cima desses 50%, pessoal. Para não deixar a expectativa muito lá em cima. Aí tu diz, ó, a gente está aqui com 3 horas de setup e a gente vai conseguir reduzir aqui para 1h30. Os caras já dizem, o quê? 1h30? Não vai conseguir tudo. Aí já começa a dizer que não vai, né? Já teve trabalhos de TRF que a gente foi fazendo nas empresas, pessoal, quando a gente disse para o operador, antes de aplicar, né, a gente fez o estudo e tudo, e depois foi conversar com eles. Quando a gente disse que ia reduzir de 45 minutos para 20 e pouco, uma coisa desse tipo, os caras começaram a rir da gente, né? Rir mesmo assim na nossa cara, entendeu? Isso já em um processo bem mais enxuto, né? E aí no final a gente de 45 não conseguiu reduzir para 20 não, conseguiu reduzir foi para 11, né? Conseguiu reduzir mais do que o planejado, né? Mais do que o prometido. Por quê? Porque a empresa executou quase 100% das ações que a gente colocou. Então outra dica, né? Se você planejou 100%, nunca conte que a empresa vai fazer 100%, né? Para não deixar a expectativa muito lá em cima. Então, nesse tipo de processo, o 5S ele casa muito bem com o TRF. Porque imagina, pessoal, para tu organizar essa troca, né? Para tu organizar essa metodologia como a empresa vai fazer esse setup. Tem como tu fazer essa organização de uma forma sem aplicar o 5S, pessoal? Sem ter limpeza? Sem ter senso de utilização, onde as pessoas precisam saber o que é que precisa estar, o que é que precisa não estar, né? Normalmente a gente trabalha com carrinhos, então tem as ferramentas no carrinho que já fica do lado da máquina ali antes de fazer o setup, né? Você tira do setor tudo aquilo que não precisa, né? Você tem que organizar aquilo que você precisa, tem que haver uma limpeza. Tem uma coisa muito forte do TRF, né? Que também tem no 5S, que é a questão da padronização. Então, como é que tu vai padronizar um setup desse sem tu ter essas coisas? Como é que tu vai conseguir padronizar um setup desse? Então, nesse tipo de movimento, o 5S ele anda muito casado também com o TRF. E a gente pode dar diversos exemplos. Ele anda casado também com a produção puxada, com o Kanban, porque é ele que vai dar essa estabilidade do processo, né? Como é que esse processo vai ter uma estabilidade para trabalhar numa puxada e não ter interrupção, né? E eu conseguir ficar enchendo meus supermercados, né? Que são meus estoques calculados e controlados, né? Para que aquilo tenha um fluxo, para que aquilo tenha uma organização. Como é que eu vou fazer um supermercado da minha produção puxada
se esse meu supermercado ele está todo bagunçado, não tem organização, não tem, como é que eu posso dizer? Além de não ter organização, ele não é uma coisa visível, transparente, com etiquetas, com sinalizações. Né? 5S também é muito visual, pessoal. Né? Os japoneses, eles consideram o 5S, né, muito pela questão da gestão visual. Né? Se você chegar para um japonês falar sobre 5S, ele não vai entender muito bem como a gente ensina aqui no Brasil, não. Para eles, o muito forte mesmo do 5S, né, vai estar a limpeza, a organização, a utilização, mas é a gestão visual. Né? Eles são muito visuais. Muito. No dia a dia deles, no trabalho deles, nas ruas, em tudo eles são muito visuais. Então, o 5S é muito forte essa questão da gestão visual dentro do 5S. Então, o 5S trabalha de mãos dadas com todas essas metodologias. Um trabalho padronizado? Total. Né? Como é que tu vai padronizar um método de trabalho que não tem fluxo? Como é que tu vai padronizar um método de trabalho desorganizado, que não tem as ferramentas corretas para fazer, que não tem um fluxo correto? Como é que tu vai definir num documento, num procedimento operacional padrão? Como é que tu vai definir esse trabalho em suas menores partes e atividades se tu não tem um fluxo, se tu não tem uma organização mínima, se tu não tem tempos necessários para aqueles processos? Como é que tu vai fazer esse trabalho de padronização sem ter essa organização mínima? Então, toda e qualquer metodologia para melhoria de processo que a gente for conversar aqui, pessoal, a gente pode passar horas falando. Todas elas têm como base o 5S, tem como base essa filosofia tão importante. Tá certo, pessoal? Então, só para não estender muito, né, falar um pouquinho aqui sobre o 5S, né? Ele surgiu no Japão, como eu já falei. O objetivo dele é liberar áreas, melhorar relacionamentos, né, o ambiente de trabalho como um todo. E essas iniciais de 5S, elas trazem, na verdade, 5 palavras que vêm do japonês. Né? Me desculpem a pronúncia, né? Eu não sou o melhor aqui para falar japonês, mas são 5 palavras que significam seiri, seiton, seisou, seiketsu e shitsuki. Né? São esses 5 S. Pelo amor de Deus, não vão querer decorar isso aqui. Eu também não sei decorar isso aqui, tá certo? Não queiram decorar isso aqui. O que é importante a gente entender? Né? O que significa esses sensos, Gleison? Primeiro, né? Senso da utilização. Eu só preciso ter no meu ambiente de trabalho, eu só preciso ter na minha casa, eu só preciso ter na minha mesa, eu só preciso ter em qualquer ambiente, em qualquer processo, aquilo que eu preciso. Esse é o senso de utilização. Se eu não preciso daquela ferramenta, se eu não preciso daquele item, ele não tem porquê estar naquele local. E mais, se aquele item eu uso, mas uso com uma frequência muito baixa, ele não deve estar ali tão próximo de mim, já que eu uso com uma frequência tão baixa. Então, primeiro senso, senso da utilização. Segundo senso, senso da organização. Então, vamos ver se faz sentido. Primeiro, eu só tenho o que eu preciso, e depois que eu só deixo o que eu preciso no meu setor de trabalho, eu organizo aquilo. Olha como se eu não tivesse aplicado o primeiro S, era o desperdício, pessoal. Se eu fosse logo organizar, né? Muitas pessoas dizem assim, não, tem que organizar, vamos organizar aqui, e começa a mexer nas coisas, só tirando de um local e colocando para outro. Não está fazendo nada. Né? O primeiro passo para você organizar é você tirar do ambiente aquilo que você não precisa. Então, primeiro, só deixe no ambiente de trabalho aquilo que você precisa. Só e exclusivamente aquilo que você precisa. Segundo, organize aquilo que você precisa. Ah, agora tá bacana, Gleice, porque eu estou organizando realmente aquelas coisas que são necessárias dentro do meu setor. Terceiro ponto, limpeza. Vamos ver se faz sentido. Faria tanto sentido eu limpar, tendo um monte de coisa que não precisa e sem estar organizado? Não. Primeiro eu só deixo o que eu preciso, depois eu organizo, depois eu limpo. Então, só em vocês conseguirem aplicar esses 3 S, pessoal, né? E aí vai outra dica prática, né? Coisas que a gente só pega na prática. Né? Muitas vezes, pessoal, em projetos pequenos e rápidos, a gente não consegue ir muito a fundo nesse 4º e 5º S, tá certo? Muitas vezes a gente não consegue ir a fundo.
para a gente ir mais a fundo nesse quarto e quinto S, a gente precisa de mais tempo. Então, esse senso da utilização, limpeza, organização e limpeza a gente consegue fazer rápido. Mas esse senso da padronização já é um pouco mais trabalhoso, já demanda um pouco mais de tempo. Ou seja, você precisa ter padrões, né? Você precisa ter um padrão de conservação, tá certo? Né? Algumas literaturas chamam de senso de padronização e saúde também, mas é um senso de padronização, na verdade. É você estabelecer uma alavanca de retrocesso para que esses 3S eles não retroajam. Porque se tu faz o senso da utilização, faz o senso da organização, faz o senso da limpeza, mas tu não padroniza, a tendência é que essas coisas que tu tirou aqui, outras pessoas comecem a trazer para o teu setor, e aí começa a desorganizar de novo, e aí começa a sujar de novo. Então essa padronização é um aspecto crucial para tu evitar com que esses 3 aqui retroajam. Beleza? Então, tu só tem no teu setor o que precisa, tu organiza e tu deixa limpo. Quarto, tu padroniza. Quinto, né, é o pilar para tu manter todos os outros, que é a questão da disciplina, que, sem sombra de dúvidas, para nós ocidentais, né, é o senso mais difícil de se manter. Tá certo? Essa disciplina. Né, quando você já leva o 5S para a sua vida. Né, eu nunca fiz um trabalho para chegar nesse ponto de profundidade, né, sou bem sincero com vocês. Né, minha especialidade é mais Kaizen, é mais trabalhos rápidos, a gente vai, soluciona problema, depois vai, soluciona outro problema, a gente somos solucionadores de problemas. Mas quando você faz projetos de 5S mais longo, de anos, né, já teve colegas que me passaram que o operador mudou tanto no ambiente de trabalho que quando teve uma festa da empresa, uma coisa desse tipo, as próprias esposas dos maridos falaram que eles mudaram até em casa, pessoal. Olhem aí o nível de profundidade que o 5S consegue chegar. A metodologia, a filosofia, ela consegue mudar tanto esse operador, tanto essa pessoa, que ela está mudando para melhor não só no seu ambiente de trabalho, como ela está conseguindo levar aquilo até para dentro da própria casa. Né? Então é o que eu costumo dizer, estágio nível hard aí do 5S. Né? Eu sinceramente não consegui chegar nesse nível de implementação, porque a gente faz projetos mais rápidos. São coisas rápidas ali, a gente vê o resultado, mede, deu, estabelece as alavancas de retrocesso para não retroagir, beleza. Mas vários colegas já conversaram isso comigo e eu fiquei, caramba, que massa. Né? Consegue influenciar na limpeza do colaborador, né? Na barba do colaborador, no cabelo do colaborador, tá certo? Na forma como o colaborador age dentro do ambiente de trabalho. Né? Então consegue agir profundamente, né? Dentro dessa perspectiva dos operadores. Então veja quão profunda pode ser essa metodologia nessa aplicação aí por vocês. Né? Então basicamente separa o útil do inútil, cada coisa tem que ser o seu lugar. Né? Melhor do que limpar é não sujar, né, pessoal? Melhor do que limpar é não sujar. Então tem gente que pensa que é 5S, é fazer limpeza de manhã, de tarde, de noite na fábrica. Isso não tem nada a ver com 5S, pessoal. Tá certo? Se você está fazendo tantas limpezas assim, e tem pessoas direcionadas para fazer isso tantas vezes ao longo do dia, é porque você não tem nada de 5S, ou tem um 5S muito mal implementado, né, muito mal direcionado. O grande lance do 5S é você evitar sujar. E aí também existe algumas coisas, né, pessoal? Não existe milagre, né? Às vezes a gente vai em produção e não tem nem lixeiras, né? Não tem nem locais para realmente jogar o lixo, né, na área de produção. Então, quando você vai implementar esses projetos, né, você tem que solicitar essas lixeiras. Ah, Gleice, mas o pessoal não quer comprar. Já teve empresa, pessoal, assim, eu faço muito trabalho em pequenas empresas. Pequenas e médias empresas é o nosso forte, assim. É o nosso forte mesmo porque a missão da federação é atender a indústria no geral e a maioria das indústrias são pequenas e médias, né? Então teve empresa que não tinha como comprar uma lixeira, não tinha como pedir pro empresário comprar 10 lixeiras, né? Então o que foi que a gente fez? Pegou uns garrafões que tinha lá, esses garrafões de água mesmo de 20 litros, cortamos, né? E colocamos lá como lixeira em diversos locais da fábrica. Pegamos outras coisas, outros materiais, fizemos lixeiras. Né? Usem a criatividade, pessoal.
nem tudo precisa ser comprado, né? O Lean, ele deixa isso muito claro na cabeça da gente, né? Ele trabalha muito isso na gente, para a gente usar a nossa criatividade, a gente fazer melhorias a zero custo, né? Fazer melhorias a baixo custo. Fazer melhorias a alto custo, pessoal, todo mundo faz. Tá bom? Se for para chegar numa empresa e dizer assim para o empresário, ó, você produz aqui sabão. Ah, mas tua produção é muito manual, vou te dar a tua solução aqui. Sabe o que é, seu João? Você vai comprar essa máquina aqui de R$500 mil e sua produtividade vai saltar de 50% para 85%. Aí o cara vai olhar para tu e vai dizer assim, disso aí eu já sabia, meu filho. Eu quero saber uma novidade. Eu quero saber uma coisa aqui que eu gaste pouco e tenha um resultado. Né? E esse é o diferencial do bom melhorador. Né? Ele consegue entregar resultado com baixo investimento. Logicamente que isso é uma coisa que, ao longo dos anos, né, quanto mais você vai melhorando, de novo, vai ficando cada vez mais difícil de melhorar. Então vai chegar um momento que vai ter que ter investimento. Né? E quanto mais o projeto já está bom, a tendência desse investimento ser maior, tem que ter investimento em tecnologia. Né? Então isso é óbvio, mas vocês têm que sempre estar usando a criatividade para gastar o mínimo possível. O ideal é zero, tá certo? Já se utilizar com o que tem lá. Mas se não tem como ser zero, tem que ser o mínimo possível, tá certo? Então use essa criatividade. E aí tem muitos ganhos, né? Facilita o dia a dia, melhora a gestão visual, melhora o seu ambiente de trabalho, reduz custo, aumenta a produtividade, melhora a qualidade, pessoal. Melhora a qualidade. 5S, organização, limpeza, padronização, melhora muito a qualidade. Melhora a rastreabilidade de problemas, melhora a rastreabilidade de defeitos. Tá certo? Então vejam só, melhora até a questão da produtividade. É como eu sempre digo para vocês, eu nunca entrei em fábrica suja, desorganizada, para ser produtivo ou ter alta qualidade. Não existe. E aí, logicamente, né, quando vocês forem fazer essas aplicações, tá certo? É interessante que vocês vão seguindo a sequência, né? No começo da live eu já falei um pouco sobre a preparação do terreno, né? Falei bastante sobre a preparação do terreno. Mas também, né, quando vocês estiverem aplicando, vocês têm que seguir essa sequência dos sensos, né? Então primeiro você vai aplicar o 5S, né? O primeiro S com o pessoal, que é o senso da utilização, para separar aquelas coisas que não precisa. Depois você vai aplicar o da organização. Depois você vai fazer o dia D lá com o pessoal, né? Que você vai parar o setor, vai pegar depois do horário de trabalho, vai fazer tirar aquilo que não precisa, dar uma organizada, dar aquela limpeza, né? Que é o famoso dia D. Você vai, depois disso, você vai padronizar, né? Você pode simplesmente, pessoal, se não quiser fazer documentos, nada desse tipo, tirem fotografias do ambiente de trabalho, né, e definam essas fotografias como padrões. Né, nunca enxerguem padrões como uma coisa que tem que ficar aquilo para sempre, mas enxerguem padrões como o melhor que se tem para aquele momento. Né? Pode ser melhorado, mas é o melhor que se tem para aquele momento. Tá certo? Padronize isso por meio de imagens, tá certo? Para evitar que isso retroaja, né? Sempre sensibilizando o pessoal. E outra coisa muito boa, para que não retroaja, pessoal, é a questão das auditorias. Estabeleçam checklists de auditoria bem simples para serem realizados nos setores, dentro de determinados intervalos de tempo e serem dadas notas, né? Pontuações para cada setor. Né? E aí você pode usar a criatividade e atrelar essas pontuações do 5S para a questão do prêmio de produção, né? Ou alguma coisa do tipo, para amarrar e fazer com que eles vejam que realmente isso é uma coisa muito importante, tá certo, pessoal? Então, em resumo, né, tem um potencial gigante, a metodologia que tem um potencial gigante para poder entregar resultados. Né? Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. E dica, né, para a gente encerrar, apliquem, pessoal, apliquem, tá certo? Queria dizer para vocês que toda terça eu vou continuar mantendo essas lives, tá certo? Então, próxima terça, né, 9h25, 9h30, a gente faz uma live, né? Vou batizar aí de Terça da Produtividade, né? Toda terça, 9h30, a gente faz uma live, né, sobre uma ferramenta ou uma metodologia que te leva a ter efetivamente ganhos de produtividade. Então apliquem o 5S, sigam as dicas de hoje e apliquem, que eu tenho certeza absoluta, pessoal, que vocês vão conseguir atingir excelentes resultados de ganho de produtividade, tá certo? Fico no aguardo aí de sugestões que vocês possam ter para as próximas lives, né?